Bom, boa tarde, professor Casanova, boa tarde aí todo mundo, todos os alunos aí. Eu sou o Luca, eu tô aqui com o Tiago e hoje a gente vai falar sobre rodar LLMs localmente, né? Localmente no sentido do computador pessoal. Bom, primeiro a gente vai explicar o que seria de fato rodar uma IA localmente, né? Rodar uma IA localmente seria você executar esses modelos de linguagem grande, né, esses LLMs, na tua própria máquina, sem depender de um servidor externo, né? Então seria você rodar ela no teu próprio hardware, pode ser o seu computador, o seu laptop, um servidor pessoal seu, pode até ser um dispositivo menor, uma câmera, alguma coisa assim que não tem uma conexão com o servidor externo. Então você não vai estar rodando em um servidor externo propriamente dito. Assim, o usuário ele tem muito mais o controle sobre tanto o modelo que está sendo usado, sobre os dados, sobre o fluxo, né, a execução. Essa parte dos dados, inclusive, ela tem entrado muito em voga hoje em dia, né, com os modelos de LLM. A gente sabe que esses modelos eles estão sendo amplamente usados, né? A LLM já estourou, IA, todas as empresas, as pessoas estão querendo colocar esses modelos dentro dos seus negócios e você tem bastante essa preocupação com os dados, né? Então, rodar LLMs localmente no teu próprio hardware, no servidor, por exemplo, da própria empresa, uma boa forma de você justamente limiar esse problema, né? Então, você protege os seus dados, você garante que você não está enviando ele para fora. Pode passar aí. Quais são as diferenças de você rodar esses modelos na nuvem e localmente, né? Na nuvem o modelo está hospedado nesses grandes data centers dessas empresas, né? Geralmente das big techs. Então o modelo ele está hospedado no servidor externo dessas empresas. Você tem muito mais escalabilidade, você tem muito mais performance, né? Porque esses data centers, eles são, obviamente, essas empresas têm muito mais capacidade de hardware do que qualquer empresa menor ou a pessoa no seu hardware de casa. Você tem atualizações automáticas, né? A parte de programação, desenvolvimento e uso desses modelos, você não precisa se preocupar, porque vem deles. Só que você tem uma dependência, né? E tanto de internet quanto do que a plataforma deles pode te promover, né? Então, hoje, por exemplo, o ChatGPT ele já tem algumas configurações extras que você pode colocar lá, mas de fato, para você criar a tua aplicação e usar esses modelos, você fica bastante limitado, né? Então, você fica bastante dependente da estrutura de software e de hardware dos servidores. Hardware não é um problema, mas o software pode ser. Já você rodar localmente, esse modelo ele roda no teu próprio software, então você tem uma capacidade de fazer uma personalização nele muito mais alta, né? Então você pode montar ele do teu jeito, montar ele de acordo com o problema que você quer resolver, de acordo com a aplicação que você quer montar. Só que em compensação, obviamente, você tem uma performance muito mais limitada. É muito difícil, até falando de empresas de médio, pequeno, médio porte, você ter servidores, data centers e hardware na capacidade que esses grandes data centers das principais big techs possuem. Então, você ganha na personalização, na autonomia, principalmente na segurança, né, que é um ponto bastante relevante nesse sentido, mas você perde bastante em termos de escalabilidade, de poder de hardware. É tudo uma questão mais do que você vai precisar, né? Assim, lógico que os modelos de nuvem são muito mais potentes e conseguem fazer, assim, as tarefas, além de muito mais rápido, dependendo do seu software, é de uma maneira muito melhor, né? Porque por exemplo, a OpenAI, apesar de se chamar Open, até esse ano não tinha nenhum modelo com os pesos que eram públicos, né? Então, o ChatGPT 4, todos os anteriores a esse, a gente não conseguia rodar eles localmente, era simplesmente possível. Então, todo o treinamento dos modelos da OpenAI eram, assim, meio que o segredo, o ouro do ChatGPT era como eles treinavam os datasets e a gente não conseguia rodar. Hoje em dia, a gente já vai falar mais à frente que isso mudou um pouco com a chegada do Llama, mas esses LLMs locais conseguem fazer muitas tarefas mais simples, mas no próprio hardware, no seu próprio computador pessoal. E por que seria interessante a gente rodar uma LLM localmente, né? Como a gente comentou, um dos pontos que a gente mais tem ganho é a privacidade, né? Você garante que os dados não estão indo para um servidor externo. Você garante que
você está protegido do ponto de vista de segurança de vazamento de dados, né? Como hoje em dia todas as empresas, todo mundo está falando sobre IA, todo mundo está querendo aplicar IA nos seus negócios, surgiu essa preocupação do tipo, pô, quando eu abro o chat GPT lá, faço uma pergunta, por mais que seja uma pergunta simples, eu pego, por exemplo, um e-mail de trabalho que é muito grande, peço para IA, peço para o chat GPT, por exemplo, fazer um resumo. Bem ou mal, você está enviando o conteúdo desse e-mail para essas empresas, né? Então, surgiu essa preocupação e ao você rodar uma LLM localmente, você consegue mitigar isso. Você tem o custo bem reduzido, né? Você não precisa pagar, por exemplo, essas assinaturas que são recorrentes da ChatGPT, se não me engano, é 20, US$ 25. 100, R$ 120 é um dinheiro, talvez nem todo mundo consiga. Você também, quando você quer, por exemplo, personalizar, usar a API do ChatGPT, você paga por requisição, o que dependendo da escalabilidade do teu serviço que você quer montar, isso pode ficar muito caro e pode, por exemplo, ser um impedimento. Você tem uma latência muito mais rápida, né? Porque o modelo ele está ali no teu software, isso vai depender um pouco do teu hardware, né? Da tua capacidade, mas o modelo está ali já embutido na tua máquina local, então você não precisa mandar uma requisição para o servidor para voltar. Isso não é tanto assim um grande problema, mas talvez quando você tenta executar tarefas um pouco mais complexas, quando você passa muito contexto, às vezes o modelo ele demora bastante para responder. Um pouco dessa demora pode ser, inclusive, a latência um pouco, mas isso hoje em dia não é um problema muito grande, mas existe esse ponto também. Você ganha muito mais controle, né? Você vai ter ali a tua aplicação, o teu serviço, você vai provavelmente usar essa IA localmente para montar ali passar um contexto, né? Montar um fluxo, montar uma aplicação e assim você ganha essa customização, né? Você pode fazer o fine tuning, você pode puxar outros softwares, outros frameworks para botar ali, enfim. Então você ganha essa personalização e inclusive você pode executar offline, né? Por exemplo, você pode ter um assistente pessoal offline, você pode até desconectar da internet uma vez que o modelo está baixado. Você pode usar ele offline se isso for do teu objetivo. E aí todos esses pontos, eles acabam culminando numa soberania digital, né? Então você tem uma independência total ali desses fornecedores e dessas grandes big techs que tanto desenvolvem esses modelos e hospedam ele nesses servidores externos, né? Aí aqui a gente vai falar também um pouco do contexto histórico, né? Como que a gente, desde lá de trás, foi chegando até a gente conseguir de fato rodar esses modelos localmente. A gente começou lá em 1970, 2000, né, com as redes neurais. Na verdade, pode-se dizer que as primeiras menções de ASCII estão até em 1950, etc. Essa parte mais histórica que todo mundo conhece bem, né, os modelos bem simples de Perceptron. Depois a gente começa com aqueles modelos bem mais clássicos de IA. Isso aí a gente já viu em diversas disciplinas até. A gente botou uma foto simbólica, né, com aquele computador da IBM, o Deep Blue, ganhou do Kasparov, que era um jogador, o melhor jogador de xadrez da época. Isso foi um marco, né? E aí um pouquinho mais para frente, 2000, 2010, as coisas começaram a ficar um pouco mais interessantes. A gente começou a ter os modelos de machine learning, né, deep learning começou a surgir, as primeiras redes neurais de fato que davam resultados bem interessantes. A gente começou a ter ali o uso de GPU para acelerar o treinamento, né? Essa discussão já estava começando. A gente botou uma imagem simbólica também de machine learning, por exemplo, para reconhecimento facial, para esse tipo de tarefa de identificar algumas coisas. E era bastante utilizado, né? E aí, em 2018 para 2020, que a gente realmente começou a ter o desenvolvimento de coisas com mais cara do que a gente tem hoje em dia foi principalmente a popularização desses modelos open source, né? Eles começaram a ficar bastante famosos. Principalmente o que foi o marco foi o BERT do Google, né? Então, o Google revolucionou nesse marco em 2018, lançando o Google BERT. E aí a gente tem essa comunidade do Hugging Face, que é até o que a gente estava discutindo um pouco aqui com o Casanova antes de começar a apresentação, né? Que é uma comunidade, uma plataforma onde as pessoas criam seus modelos e elas disponibilizam, né, esses modelos open source para outros programadores testarem, baixarem, aplicarem. Então, as pessoas criam modelos específicos para uma coisa. Então, por exemplo, eu vou utilizar um modelo aqui para prever clima especificamente. Ele é muito bom nisso. Então, ele vai, publica e alguém que precisa desse uso pode acessar essa plataforma, Hugging Face, e baixar essa LLM para a tua aplicação. E aí a gente colocou aqui, por exemplo,
depois do Google ter lançado o BERT, teve várias tentativas de criarem versões diferentes, né? Visual BERT, Tiny BERT, então foi a partir daí que começou que a comunidade realmente começou a criar os seus modelos para casos de uso diferentes e publicar nessa principal plataforma do que era o Hugging Face. E aí, a partir de 2022 ali, 2020, na verdade, a gente tem o lançamento do GPT-3, que foi ali que realmente a gente viu o poder de fato das LLMs, né? Principalmente no início de 2021. Foi quando eu acho que o mundo inteiro realmente parou e falou: caramba, esse negócio de IA tá realmente próximo do que a gente está vendo em filmes. Eu falo que o ChatGPT ele faz tudo que eu faço, ele responde tudo que eu estou perguntando, melhor que pesquisar no Google, enfim. Foi ali que a gente realmente começou a entender o poder mesmo de fato das LLMs. E, digo, a gente começou a entender o público, né, o mundo. E só que ali a gente estava ainda super restrito à nuvem. Foi quando a Meta lançou o LAM em 2023, que foi justamente essa virada de chave aí que a gente poder ter modelos open source do ponto de vista de hardware, né? Você poder baixar esses modelos e rodar eles de fato localmente na tua máquina. É só fazer um comentário que esse salto assim do BERT para os LLMs atuais é muito perceptível, né? Eu já mexi com o BERT treinado para o português, né? Que é Bertimbal, se eu não me engano, tem no Hugging Face, Uhum. que eu usei para fazer algumas tarefas de resumo de notícias e coisas similares assim. E assim, demorava muito para treinar, era muito lento, os resultados não eram tão bons. E quando troca assim para uma LLM atual, nossa, outro planeta assim, de verdade. Esses modelos que a gente vai citar mais à frente são muito melhores do que o BERT, que realmente assim, era muito bom, mas hoje em dia ele já é quase nada assim comparado. E o que foi que mudou, né? Uma das principais causas dessa mudança da gente conseguir rodar essas LLMs, porque era assim, impensável você rodar uma LLM num computador que não fosse aqueles megas computadores das empresas, OpenAI, e tu rodar no computador de casa. Então, junto com o Llama, a Meta também lançou, o time da Meta também lançou o Llama CPP, que é esse formato para compilar modelos redes neurais em C++, né? Então, quando a gente fala do BERT, por exemplo, ele era um modelo que era usado PyTorch, tensores, então assim, demorava muito, era tudo em Python. Então, quando a gente passa para C++, fica muito rápido e se torna realmente possível e viável rodar em casa, né? Rodar no seu computador, até mesmo no celular. Ele usa algumas técnicas, como por exemplo a quantificação, que ele pega os pesos e aí você consegue meio que reduzir o tamanho dos pesos dos neurônios para você conseguir portabilizar para caber dentro do seu hardware, né? E aí, até mesmo aqui nas ferramentas que a gente vai citar, você tem a opção de escolher vários modelos e com tamanhos diferentes de quantização, né? Essa palavra é bem importante porque é realmente isso que muda e mudou o jeito que a gente trata as LLMs, né? Aqui a gente tem alguns modelos que são o Llama CPP, né? O Llama, o Queen, o DeepSeek e esse GPT-os, que é o GPT de OpenWeights, né? Que é o GPT que o ChatGPT disponibilizou para a gente poder treinar, enfim. Não existia do GPT antes, então esse foi o primeiro, assim, que a gente consegue treinar em casa, usar offline, mas todos eles são nesse formato do, da portabilização do C++, que torna viável, né? Outra grande questão é o GGOF, que é esse GPT Universal File Format, que é meio a transformação binária dessas redes neurais para você conseguir reduzir o tamanho delas para portar no seu software e a partir do C++ conseguir rodar de maneira eficiente esse, essa rede neural. Aqui, por exemplo, o Llama, para a gente ver como é que
tamanho muda, né? O Llama de 7 bilhões de parâmetros assim, é um Llama relativamente pequeno, mas que, dado esses diferentes quantificações dele, lógico, você pode perder um pouco de precisão, mas você ganha muito no tamanho dele para você conseguir executar algumas tarefas mais simples no seu computador. Ah, eu preciso de uma tarefa muito simples aqui na minha pipeline de Python, não preciso do melhor Llama possível. E aí eu pego uma versão dele reduzida, importo ele com o Llama CPP e no formato de GUF e consigo fazer ele rodar muito, muito leve. Então, também a gente consegue transformar outros formatos, né? O PyTorch, o GGME antigo, que é o de Machine Learning. Então, tipo, tem, por exemplo, modelos em outras linguagens que a gente consegue, por scripts oficiais, transformar em Llama CPP. Então, se eu não me engano, o GPT-OS, ele não é Llama CPP por definição, mas tem um script que transforma ele, então a gente consegue rodar, por exemplo, no ML Studio, que a gente vai mostrar daqui a pouco, que trata de vários modelos que são esse Llama CPP. Aqui, só voltar aqui só para mostrar aqui um pouquinho de como é que funciona o formato do arquivo, né? O GGUF ele consegue armazenar os metadados e os pesos do modelo. Então, dependendo do tamanho que você escolher do seu modelo, aquela camada de quantização fica maior ou menor. Então, a gente consegue fazer esse trade-off que é muito importante. Um dos principais softwares para a gente conseguir rodar esses modelos locais, né? São dois, né, que a gente vai trazer. Tanto o Olama quanto o LM Studio, mas focando no Olama primeiro. Ele é o software open source para rodar esses modelos grandes desenvolvido pelo time da Meta. Talvez acho que sim, o mais famoso, o mais usado. Ele, ele tem um catálogo grande, né, desses modelos, tanto todos da Meta, da Mistral, da Gema. Ele tem todos esses catálogos de modelos, inclusive as versões, né? Então, dentro de cada modelo, geralmente você pode baixar o de 7 bilhões de parâmetros, de 40 bilhões, e vai todas as suas versões. Obviamente, quanto mais potente, mais pesado é o arquivo, né? E ele também tem essa flexibilidade de você conseguir usar ele com uma API, né? Então, por exemplo, o ChatGPT, o 4, 5, ou os mais potentes hoje em dia, quando você quer trazer ele para sua aplicação, você geralmente faz isso via API e paga por requisição. Então, dentro do Olama, você também pode montar o teu desenvolvimento vinculando com uma API. Você tem toda essa questão do catálogo de modelos e de você poder fazer esse gerenciamento de forma mais simplificada, né? Então você pode baixar diferentes modelos, depois excluir, rodar diferentes versões, atualizar, né? Ele tem uma questão também de performance otimizada, justamente usando esse modelo de arquivo GGUF que o Luca acabou de apresentar. Você tem algumas configurações ali dentro dele que você pode, de acordo com a tua máquina, né? Ele até identifica ali a tua capacidade de hardware e dependendo do modelo que você quer baixar, você pode fazer umas modificações que tornam mais personalizáveis, né? Por exemplo, para tentar rodar modelos mais potentes no teu hardware que talvez seja um pouco mais limitado. E ele roda em todos os sistemas operacionais, né? Os três principais. As principais utilidades que você pode ter para esse tipo de software é justamente, né, obviamente, quando você quer fazer o teu desenvolvimento pessoal, usar de back-end. Então, por exemplo, você quer criar aí um chatbot, um assistente pessoal, desenvolver um fluxozinho, colocar uma IA dentro do teu código no Python, alguma coisa do tipo. Então, você pode usar esses modelos que vão ser gerenciados no Olama como back-end. Ele é legal também para você fazer uns testes rápidos desses novos modelos. Então, vamos supor que você tem aí um caso de uso muito específico e acabou de lançar o Mistral, sei lá, Turbo. Aí, ao invés de você, talvez, ter que baixar, botar ele na tua aplicação, testar, você pode fazer um teste rápido ali, como se fosse, ele tem uma interface como se fosse o ChatGPT, né? Então, aí você pode baixar ele rapidamente ali, testar. Já tem diversos benchmarks públicos, né? Se não me engano, tem um que acho que é LLM Arena, Chatbot Arena, alguma coisa assim, que ele mostra todos os benchmarks que são utilizados para você justamente fazer essa avaliação desses modelos. Mas, por exemplo, aqui você vai ter um ambiente que você mesmo pode pegar e testar para o teu tipo de uso de forma bem mais rápida. Então,
É um caso de uso interessante para quem realmente está usando, pesquisando sobre esses modelos. É, ele tem uma base para aplicações customizadas, né? Então ele pode servir de base, né, para aplicações customizadas, foi aquilo que a gente falou um pouco ali de usar como back-end. Então, no teu pipeline de desenvolvimento, você também pode garantir ali a privacidade, todo o desenvolvimento, que você, tudo que você precisa, né, para o teu desenvolvimento. E a gente também pode passar. O outro principal é o LM Studio, né? Esse LM Studio, ele também é igualzinho uma plataforma para você gerenciar os seus modelos e utilizar, mas ele tem um ponto bem interessante, né? Que ele tem como principal característica uma interface mais amigável. Ele é mais voltado para o usuário final. E isso é interessante porque hoje em dia, como o IA se tornou um grande fenômeno, todas as pessoas elas estão querendo trazer IA para os seus casos mais específicos e muitas vezes as pessoas elas não são como nós programadores, né? Elas não são da área. Então, você ter um software que ele tem uma interface mais amigável, que ele permite você ter esse gerenciamento e esse uso um pouco mais fácil de ter, né? Menos robusto, mais eficiente, mais simples, é bem interessante. Ele tem uma compatibilidade ampla também, e suporta esses modelos, né, nesse formato de GeoF, né, que deixa ele mais leve, mais preciso. Ele também tem uma API local embutida, então se você quiser usar como programador, montar uma API em cima dele, trazer para o teu fluxo, etc., você consegue fazer isso também. Obviamente, ele também tem esse gestor de modelos, né, esse gerenciador, você pode baixar, excluir, usar, atualizar modelos, né? E ele também tem algumas ferramentas extras ali que é legal, que, por exemplo, do RAG, né? Você pode eu até já cheguei a usar isso uma vez num estágio antigo, né? Usando a LM Studio, né? Então você pode, dentro do modelo que você está usando, você pode, por exemplo, baixar um documento, só arrastar ele para lá. Então é bem simples, é bem intuitivo. Você arrasta o documento para lá e você faz uma consulta e ele já passa aquele documento como contexto, né? Então o modelo que você está usando ele passa a ter o conhecimento daquele documento. Você pode fazer a comparação entre modelos, rodar modelos de forma paralela e entender ali que tem o melhor resultado para você, para o teu uso. Você pode monitorar os recursos ali, quanto que ele está gastando da tua RAM, da tua VRAM. Então, ele tem uma interface gráfica um pouco mais completa do que o Olama. O Olama também, você configura muitas coisas às vezes via terminal. Esse aqui, eu acho que você até pode configurar coisas via terminal, mas ele é mais voltado para o usuário final, que não é um programador às vezes, então tudo fica mais dentro de uma interface. As utilidades são basicamente as mesmas do Olama, né? Todos os casos que a gente citou. Pode usar como back-end, pode usar para fazer testes mais rápidos de novos LLMs, né? Então, é basicamente todas as utilidades do Olama tem nele aqui também. Quando a gente está falando também de rodar modelos localmente, né? A gente tem um conceito de infraestrutura e hardware um pouco diferente, né? Quando a gente fala de hardware, a gente está querendo falar, né, principalmente das GPUs, que hoje em dia são utilizados para justamente fazer esses treinamentos, né? A gente tem os principais da NVIDIA, da AMD. A NVIDIA tem aquela famosa, que eu não esqueci o nome, acho que é HPU, alguma coisa assim, que são GPUs específicas para o treinamento de grandes modelos de linguagem, que permite justamente essa quantização para também. Quando a gente está falando, na verdade, também de rodar localmente, a gente está falando também dessa técnica de quantização, né, para rodar em CPU, envolvendo aqueles tipos de arquivos que o Lucas citou, o GUF, GUD, que ele permite você rodar, você permite você pegar aquele arquivo CPP, você consegue botar os pesos deles ali e você consegue, assim você consegue rodar o modelo de forma muito mais simples, um modelo que era mais pesado numa CPU, né? Então ele otimiza, né, o modelo para rodar no hardware mais limitado. E assim você pode rodar, por exemplo, em edge device, você quer botar uma inteligência numa câmera, num sensor, você pode pegar um modelo muito pequeno, usar essa quantização para rodar numa coisa muito específica, então rodar em outros dispositivos, né, que são locais também, não tem conexão com a internet necessariamente. Quando a gente está falando também de infraestrutura e hardware, é muito importante a gente fazer essa comparação de consumo de tanto consumo de energia quanto custo, né? Porque sempre vai ser um trade-off, né, entre você rodar localmente e rodar num servidor externo. Quando você traz para rodar localmente, você ganha essa personalização, mas você perde ali em termos de eficiência, geralmente, dependendo do teu hardware. E quando você fala em rodar em servidores, você tem uma escalabilidade muito maior, né? Mas
Mas rodar em grandes servidores, a gente sabe que tem um problema de custo de energia, de consumo de energia que está já sendo discutido também hoje em dia, né? Esses grandes data centers, eles estão consumindo muitas energias, isso daqui a pouco provavelmente vai ser um desafio a ser tratado. E também tem um conceito muito importante que é o VRAM, né? Que justamente seria o quanto você consegue carregar, né? Mais ou menos. O VRAM é o que limita o tamanho do modelo que vai caber na tua GPU. E a gente tem algumas métricas de avaliação que são principais, né? Quando a gente está querendo falar de rodar modelos localmente, né? O principal seria o desempenho técnico, né? Você realmente ali entender a latência, quantos tokens você está conseguindo passar, qual foi a memória consumida, que isso vai ser muito definido pelo teu hardware. A qualidade da saída, né? Que na verdade esse que deve ser o principal. Você quer, no final das contas, você quer um resultado eficiente, um resultado que atenda a tua demanda, né? Então, a perplexidade, se o modelo tá alucinando muito, se a acurácia dele tá boa, e aí você pode usar alguns benchmarks desses de modelos, né? Então, tem diversos benchmarks já publicados aí que o pessoal usa. Então, você tem benchmark específico para tarefas de programação, benchmark específico para tarefas de conversação, de linguagem, né? Tem benchmark para tudo já hoje em dia, né? O custo de hardware versus nuvem você vai ter que ponderar também, né? Então, vai ter um custo aí de você comprar um hardware talvez melhor, montar um hardware que consiga superar, superar não, mas consiga suportar, né? Alguns desses modelos. Por exemplo, a gente estava discutindo, né, eu e o Lucas, será que a gente roda lá um modelinho localmente ou não, para mostrar para o pessoal? Eu até virei para ele e falei, cara, se for rodar, tem que ser você, porque o meu computador não tem nem 5 GB livre, então eu não consigo, acho que nem baixar sei lá, o Gema Nano. Então, esse é um exemplo prático que a gente viu ali na hora de que como você fazia essa avaliação ali de custo, de tanto otimização de hardware e o custo que você vai ter usando a nuvem, o que vai ser melhor para o teu caso. A usabilidade, né? Como por exemplo foi o destaque ali no LM Studio, ele tem uma usabilidade muito boa, ele é muito fácil de você instalar, de você utilizar, ele tem uma interface super intuitiva. O Olama nem tanto, mas também ele é bem tranquilo, mas talvez para o usuário final que não seja um programador seja um pouco mais difícil, então isso também é uma métrica que a gente tem que ter em consideração. E o desempenho técnico está repetido aí. Esses são os quatro principais métricas de avaliação que a gente tem para rodar modelos localmente. Pode passar, por favor. E aí, em cima disso, a gente tem diversos casos de uso e aplicações interessantes que a gente pode ter utilizando esses modelos localmente, né? O principal é você, obviamente, fazer o processamento de linguagem natural, né, o NLP. Você vai usar as tarefas que são mais recorrentes no uso de IA, né, montar chatbot, resumo de texto, tradução. O legal é que está local, então você pode ter isso offline. Você pode baixar um modelo desse no teu computador, no teu hardware e desconectar ele, por exemplo, completamente da internet. E você ainda assim vai ter um chatbot ali com uma capacidade de processamento interessante, dependendo do modelo que você escolheu. A gente trouxe aqui alguns casos, mas são vários, né? Visão computacional seria um deles, né? Tem essa questão de você gerar imagem, reconhecer padrão, identificar a imagem. Você pode passar uma imagem como contexto, já tem modelos específicos para isso. E aí você passando a imagem como contexto, o chatbot ele pode te responder ali de forma contextualizada, né? Então já seria, por exemplo, uma junção dos dois. Fazer transcrição de áudio, né? A segurança e privacidade, né? Se você quer ter um caso de uso que você precisa ter uma grande segurança, você não quer expor os teus dados a servidores externos, a essas empresas externas, você tem essa possibilidade com os modelos locais. Aplicações de finanças e negócios, né? Você pode mandar análise de relatórios, análise de documentos da tua empresa, pesquisa científica, né? Você pode analisar papers offline, você pode utilizar alguns modelos que são até mais voltados para o meio científico para isso. Então, você tem uma gama de casos de uso e aplicações que você pode ter que vão ser bem eficientes, né, utilizando modelos locais. Hoje em dia, a gente tem algumas tendências, assim, as tendências atuais elas mudam o tempo todo, né? Como a gente sabe que o avanço desses modelos eles tá sendo muito rápido, né? As tendências acabam também mudando um pouco, né? Novas tendências vão surgindo, até às vezes um pouco difícil de acompanhar. Cada vez mais a gente tem esses modelos mais eficientes.
o IA multimodal ele rodando localmente, né? Então você, por exemplo, você pode juntar todas essas características que esses modelos podem te fornecer, tanto imagem, texto e áudio. Você pode juntar tudo num só, criar ali, por exemplo, um agente local. Então você passa um documento como contexto, ele entende esse documento, você pede para ele gerar uma imagem. Então você tem. Isso é uma tendência hoje em dia, né? Uma tendência que não está aqui são os agentes IA, que estão cada vez mais bombando. Você pode montar o teu agente IA, por exemplo, localmente, e o teu agente IA localmente ele pode se conectar com outro agente IA localmente, que pode conectar com o agente IA que está num servidor. Enfim, você tem diversas aplicações de agente IA. Você tem um crescimento muito forte da comunidade open source. A principal delas é o Hugging Face, como a gente comentou. Lá muitas pessoas desenvolvem seus modelos em cima de outros modelos e disponibilizam para as pessoas. E aí você tem uma possibilidade de baixar também localmente esses modelos mais específicos. Às vezes, pessoas criam modelos de aplicações específicas e você consegue baixar e utilizar eles localmente, né? Você não precisa depender de um servidor, você não precisa depender de esperar uma OpenAI lançar um modelo tal específico para a tua aplicação, que é muito específica, né? E a gente tem uma difusão, assim, do conceito de soberania digital, né? Aquilo que a gente falou bem no início do slide. Você ganha essa soberania digital com esses modelos locais, que é o que está muito em discussão hoje em dia, mas você perde na questão da eficiência, né? E de você poder rodar um modelo que está hospedado no servidor externo. Eu acho que assim, a gente acha que o principal tópico disso tudo é você ter independência dessas empresas sobre seus projetos pessoais, sobre seus dados e sobre sua empresa, né? Você poder rodar essas LMs localmente realmente dá uma independência e uma segurança muito maior do que você ficar passando informações sensíveis, não só sobre financeiro ou senhas ou algo assim, mas também questões sobre você, informações da sua família. Às vezes o pessoal não gosta, então você conseguir limitar isso e ser independente dessas grandes empresas que com certeza consomem esses dados e guardam para treinar outros modelos é realmente muito importante. Acho que independência assim é realmente a palavra-chave para você que quer rodar modelos localmente. Como o Tiago já falou, assim, acho que a principal barreira de entrada hoje é o hardware. Eu não tenho um computador muito bom, mas eu consigo rodar aqui algumas LLMs e foi assim bem tranquilo. O tempo para os prompts é assim, relativamente parecido com o do ChatGPT. Lógico que o modelo do ChatGPT é infinitamente melhor que eu rodei aqui no meu computador. Eu vou rodar mais tarde também para mostrar para vocês. Mas tem essa questão da barreira de entrada, né? Se você quer aplicar uma LLM para sua empresa, por exemplo, quer deixar ela rodando no servidor, você vai ter que, com certeza, comprar um hardware especializado para deixar rodando, para fazer os treinamentos. Essa disparidade, acho que ela é bem clara e acho que é inevitável, né? Assim, as grandes empresas sempre vão ter os melhores modelos porque são treinados com maior dado, uma quantidade de dados, uma equipe toda que treina aquilo, que é especializado naquilo. Então, o modelo que você está rodando no seu computador, lógico, vai ser inferior, mas assim, garanto que consegue fazer tudo e mais um pouco que você pensar. Só tem que treinar ele um pouquinho, ter um pouco de cuidado, um pouco de carinho. Aquela questão que eu tinha citado anteriormente da quantização, a gente não consegue, uma empresa, por exemplo, não consegue ter um Llama 4 de 70 bilhões de parâmetros na sua magnitude máxima, né? Assim, seria algo perto de cento e poucos gigas, ou algo assim, e seria muito caro. Não é toda empresa que consegue, então você escalar isso para conseguir rodar e também tentar deixar isso em paralelo é bem inviável fora dessas grandes empresas. E também a questão dos modelos não terem alguns filtros que o ChatGPT, por exemplo, tenha. Você consegue treinar um modelo localmente para fazer assim, coisas ilegais, né, e antiéticas, porque se você perguntar alguma coisa para o GPT, se você tentar fazer alguma coisa, gere uma notícia falsa sobre o presidente, ele vai falar assim, não posso gerar notícia falsa porque isso viola
tanana, tanana, tanana. E quando você treina o modelo em casa, você consegue fazer isso, e até mesmo, por exemplo, se você tiver alguém mal intencionado na parte de treinar modelos localmente, ele consegue, até, por exemplo, influenciar as respostas para uma empresa ou algo parecido. No geral, é isso. A gente vai rodar um pouquinho o LM Studio aqui para mostrar. A gente quer saber se alguém tem alguma pergunta. O professor Casanova achou que ficou bem claro.